Olá, tudo bem com vocês? Sou José Carlos Raulino Lopes, professor doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Hoje iremos trabalhar a disciplina Legalização de Microempresas para o curso Microempreendedor Individual, através do programa Novos Caminhos. Bem, hoje nesta aula desenvolveremos os seguintes conteúdos. Primeiro, apresentar o conceito de empresa, empresas privadas, públicas, mistas, sociedades, e apresentar também os tipos de sociedades mais comuns no Brasil. Também trabalharemos a constituição de uma empresa, os impedimentos legais para a constituição da empresa, a idade mínima para a constituição de empresa e o conteúdo reconhecer os órgãos governamentais envolvidos no processo de legalização de acordo com o plano de ensino de vocês. Iniciemos então com o conceito de empresa. De acordo com o jurista muito reconhecido na área de direito, Miguel Reale, o conceito de empresa resulta da definição dada à figura do empresário, assim considerado quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Lembrando então que essa pessoa jurídica, ela é uma entidade abstrata, mas com existência e responsabilidade jurídica. Eu não pego na empresa, mas ela existe documentalmente a pessoa jurídica. E tem como objetivo então exercer uma atividade particular, pública ou de economia mista. E a gente vai já entender por que dividimos pública, particular ou de economia mista, e ele vai produzir e oferecer bens e ou serviços. Pode ser uma empresa de bens, oferecer bens ou oferecer serviços, visando atender a uma necessidade humana. Aí eu faço uma observação: quando a gente trabalha necessidade humana, pensem nas ideias de vocês e pensem também nas possibilidades que vocês têm de novos negócios. Tudo parte daquilo que as pessoas querem, daquilo que eu identifico como necessidade, como desejo das pessoas. Não é o que eu quero. Eu tenho que procurar um nicho de mercado que seja significativo. Eu não vou dizer, vamos montar uma concessionária da Ferrari aqui no Piauí. Eu não estou dizendo que não tenha quem possa comprar aqui uma Ferrari no Piauí. Tem muitas pessoas. Porém, a venda não será suficiente para bancar uma infraestrutura de uma concessionária. Entenderam? Portanto, às vezes a ideia é uma ideia legal, mas não para o meu contexto. Portanto, verifiquem as necessidades humanas. Continuando, é necessário definir-se o que é pessoa jurídica. De acordo com o artigo 40 do Código Civil, consiste num conjunto de pessoas ou bens dotados de personalidade jurídica própria e constituída na forma da lei. Pessoa jurídica está constituída legalmente. Então, essa pessoa jurídica é um sujeito de direito personalizado. E mais, tem autorização para a prática de atos jurídicos, bem como qualquer ato, exceto o expressamente proibido. Pessoal, vou só falar fazer essa observação para vocês. Em relação às empresas públicas comparadas com as empresas privadas. Na empresa privada, eu posso fazer tudo o que não está expressamente proibido em lei. Na privada. Na empresa pública é diferente. Eu só posso fazer o que estiver de acordo com uma lei que venha regulamentar. Exemplo, no setor público, você não pode contratar a seu bel prazer. O bel prazer do gestor. Ele precisa seguir uma lei que diz: contratação para o serviço público tem que ser através de concurso. Mas o mesmo não acontece para a iniciativa privada. Não existe lei que vá dizer não pode fazer essa contratação, eu não posso contratar fulano, não posso. Pode. Então, numa empresa particular, como vocês estão acostumados a ver, pode existir, por exemplo, a contratação de um parente,
eu posso contratar filho, pai, mãe, ao passo que na instituição pública não pode, tá? Só esse detalhe aí. Os requisitos básicos para a existência da pessoa jurídica são organização de pessoas ou bens, primeiro, né? Organização de pessoas. Depois, licitude de propósitos. Como assim? Eu tenho que ter uma atividade lícita, como nós colocamos um exemplo aqui. Cassino não pode ser constituído como pessoa jurídica no Brasil. Ele funciona de forma clandestina. É uma atividade irregular, tá? Então, dentro da norma, não pode existir um cassino no Brasil. Empresas privadas, públicas, empresas mistas ou, se a gente pensar também, de autogestão. Eu separei essas três principais. Empresas privadas, capital na mão de particulares. Por exemplo, aqui no nosso estado do Piauí, todo mundo conhece a Gelta Veículos, que é a concessionária Fiat. É uma empresa privada. Empresa pública, controladas pelo Estado. O Estado controla 100%. Exemplo, Caixa Econômica Federal. E empresas mistas são aquelas que têm um capital compartilhado por particulares e pelo Estado. Exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Então tem uma parte das ações, como a gente fala, que são do Estado. Então o Estado também tem controle dessas empresas. E quando a gente falou lá sobre a autogestão, são empresas formadas por grupo de pessoas que elas fazem a própria gestão. Mas eu preferi nem entrar muito nesse contexto aí para não bagunçar a cabeça de vocês, tá? Entendam esses três, tá tranquilo. Mas temos outras classificações em relação ao tipo de empresa. De acordo com a atividade econômica, elas podem ser classificadas como setor primário, setor secundário, terciário ou quaternário, ou terciário superior. O primário são empresas que obtêm recursos a partir da natureza, quer dizer, o agronegócio. Eles vendem diretamente, né, o produto, eles produzem a matéria-prima, por exemplo, soja, para que outra indústria de transformação, que aí seria a secundária, ela pode pegar a soja e vai transformar em óleo de soja, em molho shoyu. O setor terciário são empresas dedicadas à prestação de serviço ou comércio. A grande maioria no nosso estado do Piauí. Grande parte das empresas são do setor terciário, são empresas prestadoras de serviço. E o quaternário, ou terciário superior, tratam-se basicamente de empresas e atividades ligadas à geração e compartilhamento de informações. Aí a gente vê telecomunicações, educação, pesquisa, planejamento, consultoria e outros serviços baseados no conhecimento. É isso que está em alta. Gerem valor às ideias de vocês. Trabalhem mais a informação. Então essa é uma outra classificação das empresas. Seguindo, também nós temos a classificação através de sua constituição jurídica, sendo definida pelo número de proprietários. Então nós temos empresas que são individuais ou empresas societárias, que são divididas, no caso, em empresas em nome individual, onde você e a empresa se fundem praticamente. Se você sair, a empresa morre. Você não consegue repassar essa empresa. Não, você é a própria empresa. Empresa de responsabilidade limitada só responde de forma proporcional ao capital subscrito. Aquilo que você prometeu, aquilo que você disse, eu vou investir 100 mil reais. E devidamente integralizado. Não é só prometer. Você disse que iria investir 100 mil e investiu 100 mil. Então você é responsável só pelos 100 mil reais. A sociedade anônima, um sócio representa apenas uma parte. São as empresas SA. Eu compro cotas. E são tão pequenas as cotas que eu sou quase um nada comprando uma cota apenas. Então eu tenho que comprar um conjunto, um grupo de cotas para que eu tenha realmente uma vez, até mesmo dentro do conselho administrativo. E empresas de economia mista, de economia social, né, que são as cooperativas. As cooperativas são uma união de pessoas, de produtores, de comerciantes, e todos eles trabalham com essa mesma razão social e todos eles acabam dividindo, compartilhando a gestão e os frutos
aspectos também dessa gestão. Dentre outras também, quando a gente fala da constituição jurídica, mas as principais, mais conhecidas são essas. Também nós temos uma classificação através do tamanho, né? Tamanho e volume do negócio. Essa classificação europeia, como é conhecida, ela pode ser microempresa, empresa com até 10 funcionários e o volume de negócio inferior a 2 milhões de euros. O euro hoje está mais de R$6. Estou falando aqui, praticamente vocês estão assistindo agora no início do mês de agosto de 2020, só para a gente situar. A pequena empresa é uma empresa com até 50 funcionários e volume de negócio inferior a 10 milhões de euros. A média empresa é uma empresa com até 250 funcionários e um volume de negócio inferior a 50 milhões de euros. E a grande empresa é a empresa com números superiores aos anteriormente apresentados, quer dizer, mais de 250 funcionários e volume superior a 50 milhões de euros. E agora? Tanta classificação, qual nós iremos utilizar nos nossos estudos? A mais aplicável é a mais comum que a gente utiliza aqui no Brasil, dividindo em empresário individual, que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. Ele atua individualmente, sem uma sociedade, é só ele, embora possa contratar, tá, pessoal? Mas ele é o gestor, é o único gestor. A responsabilidade dele é ilimitada. Responde com os bens pessoais, tudo, ele é o empresário e é a pessoa jurídica, tá? Então pode ser em vários setores, né? Dentre eles, o médico, por exemplo, com o seu próprio consultório, o engenheiro, que é a própria construtora. O MEI é o fruto do nosso trabalho principal aí. O curso de vocês é um curso microempreendedor individual. O MEI, então, é empresário individual com receita bruta de até R$81 mil por ano, tá? Considerando o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou 6.750 em média por mês de atuação, tá? Ele é optante pelo Simples Nacional e CIMEI. A empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Então, quando você tem sociedade, é interessante que seja com responsabilidade limitada, porque o valor do investimento que você faz, ele limita também o teu valor de pagamento caso não dê certo. Então, se não der certo, você vai integralizar um determinado valor, vai aplicar um determinado valor, tá? E esse capital integralizado tem que ser de no mínimo 100 salários mínimos. Ela possibilita a atuação individual, sem sócios, porém com responsabilidade limitada, tá? Então essa é a grande diferença que nós temos aí. Sociedade empresária, nesse tipo de empresa, você tem a atuação coletiva de 2 ou mais sócios e deverá adotar uma das espécies de sociedade existentes, ou a SA, ou a limitada, por exemplo. Tá? A mais comum no Brasil é a limitada, certo? Então, a limitada, ela gera uma proteção patrimonial maior para o seu sócio. Temos a sociedade simples, pessoa jurídica com atuação coletiva, ou seja, 2 ou mais sócios também. O nome já está dizendo, sociedade. A responsabilidade dos sócios é ilimitada. Hoje se utiliza pouco a sociedade simples por esse caráter ilimitado, tá? Outro, sociedade limitada unipessoal. Nós temos também que pode ser constituída de forma pluripessoal, 2 ou mais pessoas, e ela passou a ser admitida através, né, do artigo 1052 do Código Civil Brasileiro. Vamos agora para um outro ponto, a constituição de uma empresa. Então, de acordo com a Constituição Federal, todo mundo pode constituir uma organização. Todo mundo pode constituir uma empresa. Porém, alguns, né, precisam se regularizar, porque eu posso constituir desde que eu esteja em pleno gozo da capacidade civil e não posso ser impedido. Impedimentos, então. Como falei, todos podem
ser empresário, desde que não existam impedimentos. Quais são estes impedimentos? Servidores públicos, civis e federais não podem. Falidos e não reabilitados, quer dizer, faliu e não houve a reabilitação dele, também não pode. Os militares ativos das Forças Armadas e das Polícias Militares não podem. Penalmente proibidos também, tá? Então, se você está, por exemplo, detido, né, preso, encarcerado, você não pode também constituir, porque você não pode gerir a empresa. Nós estamos falando aqui para serem gestores. Quem mais? O magistrado não pode. Os membros do Ministério Público também não podem, os promotores. Médicos relacionados ao ramo farmacêutico não podem também. Ah, eu tenho uma farmácia, eu sou médico e vou montar uma farmácia. Não pode, porque a lei, ela tenta ver a situação do consumidor também. E vocês imaginem, será que o médico, todos eles teriam a consciência de não passar remédios de forma arbitrária, sabendo que ele iria comprar na sua farmácia? Tá? Então esse é que a lei se adianta, então. E os leiloeiros também não podem constituir empresas. Quem mais não pode? Os devedores do INSS. Quem está devendo INSS não pode. Outro, os incapazes, menores de 16 anos, alguém que tem enfermidade ou deficiência mental, e aquele que mesmo por causa transitória não puder exprimir a sua vontade também não podem. E finalizando essa parte dos impedimentos, os estrangeiros não residentes do país. Cuidado aí, ó, os estrangeiros não residentes. Estrangeiro residente pode. Os órgãos de registro empresarial vocês vão ver com mais detalhe no nosso material. Aqui a gente tem que falar de forma um pouco mais resumida. A JUSEP, que é a Junta Comercial do Estado do Piauí, ou o Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Prefeitura e INSS. Em geral, tá? Lembrando que o microempreendedor individual, que nós vamos tratar na próxima aula, nós teremos uma legislação que facilita esse registro, tá? Espero que tenham compreendido essa primeira parte, né? Nós apresentamos o conceito de empresas privadas, públicas, mistas. Nós mostramos também como é a constituição de uma empresa, os impedimentos legais para a constituição dessa empresa, idade mínima e o reconhecimento de alguns órgãos envolvidos no processo de legalização. Então, eu tenho que agradecer a vocês, me coloco à disposição e até o próximo encontro. Tchau, tchau!